Olá, eu sou Sérgio Sena, professor do Instituto Brasileiro de Linguagem Corporal, e hoje nós vamos falar sobre sinais da mentira. A primeira coisa importante que eu queria explicar para você sobre isso é que existe muito conhecimento sobre linguagem corporal que está aí na internet que vai te trazer muito problema quando você tentar reconhecer a mentira e utilizar esse conhecimento. Eu vou tentar explicar um pouco sobre isso no nosso vídeo de hoje, tá? A primeira coisa que eu queria explicar para vocês é que não existe um método direto de você ter acesso a se uma pessoa está mentindo ou não. Não existe uma máquina, não existe uma técnica que diretamente possa acessar um centro da mentira. Todas as nossas interpretações sobre a mentira, elas são indiretas. Tá? O que acontece? A pessoa mente, ela fica nervosa. Então a pressão sanguínea sobe, a condutância da pele aumenta, o batimento cardíaco aumenta, a respiração se torna mais acelerada. Então, todos esses sinais, por exemplo, aquela máquina, o polígrafo, ou o detetor de mentiras, ele não é um detetor de mentiras. Ele é um identificador desse conjunto de indicadores. Ressonância magnética funcional, ela mede, na verdade, a quantidade de oxigênio que está sendo consumido em determinada área do cérebro. Ela não mede a mentira. Ela não mede isso. Ela mede oxigênio sendo consumido. Vocês entenderam? A mesma coisa, observação do comportamento. Nós estamos observando o comportamento não verbal de alguém. O que nós estamos observando não é a mentira, é a pessoa ficando nervosa. Se ela fica nervosa, ela vai ficar mais agitada, ela vai se movimentar mais, ela vai, por exemplo, aparecer, mostrar na sua face, no seu corpo, aqueles indicadores de ativação do sistema nervoso autônomo, mão suada, mão fria, pele ruborizada na face, a gente vai ver a respiração dela aumentando, a gente vai ver aqui na carótida, a gente vai ver batendo o coração. Então, tudo isso, na verdade, é muito importante que você entenda que não é a mentira. Alguém pode ficar nervoso por outro motivo. Por exemplo, você está numa delegacia de polícia, você nunca entrou num ambiente desse, você está sendo interrogado, mesmo como testemunha. É natural que a pessoa fique nervosa. Então, um policial, uma pessoa incauta que acha que qualquer tipo de agitação é um sinal da mentira, pode tirar uma conclusão equivocada. É por isso que eu queria começar esse nosso vídeo explicando isso para você. Então, eu vou tratar de 5 elementos que você vai encontrar aí na internet de uma forma assim muito frequente. Tá? Primeiro é sobre a movimentação do corpo. Mais uma vez, lembrando você, quando a pessoa mente, normalmente, se ela não for um profissional, ela fica nervosa. Então, ela vai tender a se movimentar mais. Aí você vai ver que os estudos científicos sobre a mentira dizem assim, que a pessoa ou se movimenta mais ou se movimenta menos. Por quê? Mas ou ela se movimenta mais ou menos, não tem como fazer as duas coisas. Tem sim. A pessoa fica nervosa, né? Ainda meio numa reação não consciente de estar nervoso. Tá? Quando ela percebe que está agitada, o que ela faz? Ela tenta controlar. E aí ela começa, então, a se segurar, a ficar com as mãos paradas. E é por isso que se diz que ou se movimenta mais ou se movimenta menos. Se você vai encontrar por aí que se toca na face, realmente acontece isso. Os estudos científicos mostram que esse tipo de gesto, que são chamados gestos manipuladores, aquele que você toca o seu corpo, eles aumentam, a frequência deles aumenta ou diminui, pelo mesmo motivo. Aumenta porque a pessoa ficou um pouco nervosa, então esses gestos aumentam, a frequência deles aumenta, e depois, quando a pessoa percebe que ela está fazendo muito isso, ela tenta executar um controle consciente. Nesse momento, essa frequência ela vai baixar. Em relação ao quê? Em relação à linha de base dela, ou seja, a quantidade de gestos que ela vem fazendo normalmente sem estar nervosa. Tá? É sempre esse o critério de observação, é o próprio sujeito. Então, realmente, pode-se tocar a face, pode tocar a orelha, pode tocar o nariz, sim. Mas cuidado, porque muitas vezes a pessoa vai coçar o nariz e ela está com rinite alérgica. Muitas vezes a pessoa vai cruzar os braços, vai ficar enrijecido e ela está com frio. Então, muito cuidado ao interpretar esse tipo de sinal. Você vai encontrar essa informação sendo colocada aí de forma muito irresponsável e eu espero que com esse vídeo você possa ter uma postura diferente em relação a esse tipo de conhecimento. O outro indicador, o terceiro indicador, é a postura da pessoa. A pessoa ficou nervosa, o que acontece? A musculatura se enrijece. Então, é muito comum que a pessoa se encolha, que a pessoa se feche.
não fechado naquele sentido psicanalítico, não é nada disso. A musculatura dela mesmo se enrijece. E ela vai se encurvando, ela vai se encolhendo. Agora, ela pode se encolher, mais uma vez eu digo, por outros motivos. Se tiver frio no ambiente, ela está dentro de um estúdio de televisão, vai estar frio lá. Pode acontecer dela se encolher. E uma pessoa incauta vai pensar que tudo que ela está falando é mentira. Outra coisa é o sorriso. Se fala muito do sorriso. Realmente, o nosso sorriso, nós temos uma musculatura na face, que é o zigomático maior. O músculo zigomático maior é aquele que vai de orelha a orelha. Essa aqui é a posição. E ele é que ajuda a encurvar a nossa boca para o sorriso. Existe um outro sorriso, que é assim, aquele sorriso de cortesia, aquele sorriso que assim, na linguagem popular a gente chama de amarelo, que ele é feito com o músculo risório. Existe um músculo aqui risório, que ele não tem nada a ver com o riso, tá? Que ele, quando contraído, ele estica o lábio na horizontal. Então é um sorriso que a gente chama de amarelo. Ele não é um sorriso encurvado, ele é um sorriso reto na horizontal. Por que esse sorriso é considerado um sorriso de mentira? Pelo mesmo motivo do que eu expliquei anteriormente. A pessoa fica nervosa, não é o zigomático maior que é contraído, é o músculo risório, que é um músculo que normalmente nós utilizamos em situações de tensão. Ele é o músculo característico, por exemplo, do medo. Ferrou, ó. A expressão de ferrou. Tá? Então é por isso que esse sorriso amarelo muitas vezes é considerado como uma expressão de mentira. Agora, a pessoa, por exemplo, pode ter ficado numa situação embaraçosa e ela vai também sorrir dessa maneira. Então você vai ter que ter muita perspicácia para verificar o contexto, aquilo que está acontecendo. É por isso que não dá para interpretar esse tipo de coisa a partir de fotos. Você tem que ver um vídeo, você tem que ver o que a pessoa estava falando, você tem que ver o contexto onde ela estava, o ambiente, tudo isso é muito importante. E por último, eu queria falar, o nosso quinto elemento da mentira, que é o movimento dos olhos. Você vai encontrar isso, assim, principalmente em língua portuguesa, você vai encontrar um monte de gente falando que o movimento dos olhos é um indicador da mentira. Cuidado com isso. Meu conselho, obviamente, se você quiser acreditar, eu vou te dizer o que os estudos científicos mostram. Se você quer acreditar, não tem problema nenhum, eu não vou ficar aborrecido com você, você também não fica aborrecido comigo, mas eu quero lhe dizer que existem muitos estudos, dezenas de estudos científicos que foram realizados, principalmente nos Estados Unidos, para tentar comprovar essa hipótese, essa hipótese de que o movimento dos olhos estaria relacionado com a mentira. O que existe é o seguinte, nossos olhos se movimentam quando nós acessamos uma memória, isso é verdade, tá? Então essa é a primeira coisa. Agora, se a posição para a esquerda ou para a direita está associado à criação de uma versão ou à memória de uma versão, isso já é outra coisa. Tá? Tudo isso surgiu dentro do contexto da programação neurolinguística, quando se faz uma mistura de teorias. Tá? E eu queria agora, como um psicólogo que entende um pouco de ciência, eu queria te explicar o seguinte, que quando você tem a teoria A e a teoria B, não basta você colocá-las juntas e dizer A mais B é igual a isso. Então, por exemplo, existia um cidadão chamado Roger Sperry. Ele ganhou o prêmio Nobel em 1981 porque ele descobriu que o nosso cérebro funciona com hemisférios. Que o hemisfério direito comanda o nosso lado esquerdo e que o hemisfério esquerdo comanda o lado direito do nosso corpo. E ele ganhou o prêmio Nobel por conta dessa descoberta, por conta de todos os estudos que ele fez em relação a isso. Então não adianta você verificar as áreas, por exemplo, da linguagem, da memória, que estão de um lado, e a área da criação, por exemplo, que é do lado direito, a área da linguagem, a área objetiva, né? Então o canhoto cerebral, a pessoa que usa muito o seu lado esquerdo, que é objetiva, que é uma pessoa, e tentar fazer uma relação disso com a memória criada, com a criação e com a memória verdadeira. Simplesmente juntando as duas coisas, como o movimento olhou para a esquerda, está falando a verdade, olhou para a direita, está falando a mentira. Não pode ser, isso não tem comprovação nenhuma. E os estudos que foram feitos, você pode ver no portal Ebrau, que nós temos um artigo só sobre isso, muitos estudos que assim, não chegam à conclusão. A pessoa pode estar falando a verdade
e olhar para o lado direito, olhar para o lado esquerdo, olhar para cima, olhar para baixo. Isso não tem nenhuma relação, tá? Mais uma vez eu queria, já concluindo o nosso vídeo, dizer para você, se você quer acreditar nisso, não há problema nenhum. Eu só quero que você saiba que você tem que acreditar como se acredita numa religião. Ninguém vai questionar, mas você sabe que não há como demonstrar. Tá? Esse é o meu papel aqui, de te dar essa dica de que se você está olhando os olhos de alguém para achar que ele está mentindo ou falando a verdade, cuidado, porque você não vai chegar a uma conclusão muito boa. Nós ficamos hoje por aqui. Não esqueça de navegar pelo nosso portal, Portal Ibral, que é o maior portal sobre linguagem corporal e língua portuguesa. Muito obrigado e até a próxima.